É um prazer estar aqui convosco, né, neste momento tão importante, não é? Falarmos na Next Gen é para nós, obviamente, importante, é importante para o país, não é? É importante para o mundo e, acima de tudo, esta questão, não é, de emprego digno, cultura, não é, dentro das empresas, é com certeza também aqui um tema transversal a vocês as três. Começando aqui pela Rita, como é que a sustentabilidade, tanto económica, social e ambiental, ela pode ser integrada aqui na forma prática de um modelo de negócio de uma empresa? Bem, boa tarde, antes de mais, e obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. Esta questão, para mim, o que se coloca hoje em dia já não é o como. Ela, para já, falarmos de sustentabilidade, já é um dado adquirido. Para quem não o tem, é importante que comece já, porque a sustentabilidade não deve ser algo à parte, deve ser algo que está enraizado na estratégia. Obviamente que com as diretivas da União Europeia, com o report de sustentável, nomeadamente com a CSRD, as empresas estão obrigadas a reportar de uma forma mais transparente não só a informação financeira, mas a informação não financeira. Eu acredito que, independentemente do report, deve haver um propósito mais profundo que guie os princípios que nos levam a ter essa atitude. Por outro lado, o report é extremamente importante. Porquê? Porque permite-nos, numa fase, até diria que até inicial, saber onde estamos. Saber onde estamos, porque aquilo que nós não sabemos medir, não conseguimos gerir. Por isso, começar por fazer essa medição, e temos o famoso ESG, não é? Environment, Social e Governance, e termos vários indicadores. Obviamente que nesta fase, quando as empresas, sobretudo as grandes empresas, agora o report foi ligeiramente adiado, ou no fundo para 2020 para algumas das empresas, as PMEs também foi adiado e parece que está a abrandar esse compromisso com a sustentabilidade no contexto atual, por exatamente poder colocar em causa a questão da continuidade, porque foi também um bocadinho do que foi o relatório Draghi, essa indicação. Mas, ao contrário do que se possa pensar, o conseguirmos ter indicadores, o conseguirmos medir, o conseguirmos comparar-nos com outras empresas num contexto que é comum, com diversidade, obviamente, das suas áreas, é fundamental. E não só comparar com empresas que são nacionais, com empresas que são europeias, que são internacionais. E a Europa está a fazer este caminho. E começou a fazê-lo muito antes dos outros, com coragem. E há resultados, estamos a ver também um impulsionamento do que é a economia circular, de modelos de economia mais inovadores, mais sustentáveis e obviamente empresas também com maior diversidade, do ponto de vista, está comprovado, já há dados, obviamente estudos, que comprovam que empresas mais diversas, mais justas, têm também uma performance melhor. E por isso mesmo, esta transformação está a andar, parece que no contexto geopolítico que vivemos, que são a ser colocados um pouco em causa, mas não. Obviamente que há parece que há algum retrocesso, em particular no outro lado do Atlântico, mas eu acredito que a Europa continua comprometida. E não só, obviamente, que há outras questões geopolíticas, e nomeadamente a questão da guerra e para onde é que vai ser canalizado esse financiamento, é um tema importante, mas continua a haver esse compromisso. Isto não pode parar, porque a questão das metas que temos que atingir tem que se explicar o porquê que nós estamos a fazer isto. Nós, ou seja, não só as empresas, porque é que estamos a fazer isto enquanto sociedade, porque de facto não podemos permitir que a temperatura global aumente para lá do grau e meio. Sabemos que já estamos para lá desse, e temos que pôr quase um travão a fundo, e mesmo colocando um travão a fundo, na descarbonização, sabemos que se calhar não será suficiente. Por isso é preciso perceber o porquê que estamos a fazer isso e acabar com a narrativa e até de alguma desinformação, de desacreditação da ciência, mas envolver a cadeia de valor e as empresas, porque sabemos que o tecido empresarial é feito, em Portugal pelo menos 99% são de PMEs, mesmo que essas não sejam impactadas de imediato agora com o report, elas vão ser impactadas porque as grandes empresas vão começar a fazer essa transformação e exigir informação. Por isso, ia mais fundo, é para lá do report, é o propósito, o que é que nos move para estarmos a fazer essa movimentação, e obviamente que
para não falar da questão financeira e da parte dos bancos e do rating que vai ser dado em função de como essas empresas estão a posicionar. Isso já está a acontecer. Por isso, não é só uma questão de nice to have, é uma questão de que temos que o fazer e fazê-lo bem feito. Ainda nesta sequência do que dizias, achei fantástica esta expressão, não é? Aquilo que nós não sabemos medir, não muito dificilmente vamos conseguir gerir ou conseguir controlar, mas disseste aqui algo que acho que é uma pergunta muito, muito importante e que acredito que tanto do lado das empresas como do lado de quem colabora, de quem trabalha, é o que é que nos move, não é? Neste caso eu perguntava-te exatamente o que é que te move, não é? Ou o que é que move, no caso, a vossa empresa, não é? Para que as coisas evoluam da melhor maneira. Olha, eu, no meu caso particular, eu tive o privilégio de ter alguém muito inspirador, que era o meu avô, que partiu há 2 anos atrás, e era, além de um ser humano incrível, era uma pessoa do comércio, como ele gostava de dizer. Era uma pessoa da indústria, mas ele era uma pessoa da proximidade. Ele não sei como desdobrava-se, era uma pessoa muito humana. E isso foi aquilo que me moveu na altura a ir trabalhar para o negócio familiar, que eu não estava na altura a trabalhar com o negócio familiar, e eu acredito, independentemente de hoje vermos lideranças tóxicas no mundo, até a nível político, acredito que se calhar o facto de estarmos a ver isso tudo vai nos obrigar a saltar para a linha da frente, perceber que não podemos só estar a apontar o dedo, a criticar, a achar que não podemos fazer nada, que temos que ter voz, que temos que ser ativos. E isso foi de facto aquilo que me moveu, e ver o exemplo, e ver os exemplos das lideranças não se vêem, não é, lá está, nos reportes, é no dia-a-dia, é nas atitudes, é de uma forma 360, por assim dizer. E muitas vezes naquelas mais invisíveis. E isso eu tive a oportunidade de ver, de aprender. Depois temos que colocar em prática. Obviamente que o mundo está mais complexo, cada vez mais complexo, mas os princípios base da humanidade são os mesmos. E se nós soubermos respeitar as pessoas que estão à nossa volta, sabermos valorizá-las, incentivá-las, a parte da educação, obviamente, sobretudo num mundo complexo, é parte do caminho para tentarmos, pelo menos, sair do momento difícil em que estamos. Obrigada, Rita. Sofia, tu que, não é, transitas entre empresas e colaboradores e que faz um trabalho extraordinário nesse sentido, que ajudas a aproximar, não é? Que é um trabalho também muito difícil, muitas vezes o fazer, e tu és aquela ponte perfeita, diria eu. Pergunto-te de que forma o ambiente organizacional, não é, influencia a inovação e a retenção de talento, daquilo que tens vindo, não é, a perceber. Marta. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, pelo desafio para estar aqui. Então, eu começaria aqui por dizer, enfim, tinha aqui a pergunta um bocadinho estruturada e vou começar aqui de outra forma, pegando não só naquilo que o Bruno, nas palavras que o Bruno disse aqui na sua abertura, mas também é algo que a Rita acabou por dizer e que junta aqui, acredito que será a resposta mais correta neste contexto, que é, eu acredito que o ambiente organizacional pode ser visto como o software invisível de qualquer organização. E se esse software estiver corrompido por medos, por silêncios e por falta de confiança, 2 coisas vão acontecer. É aqui um nexo de causalidade. 2 coisas vão acontecer. Ou o talento se começa a retrair, ou o talento começa a sair. Não há muitas hipóteses aqui. Portanto, claro que sim, que influencia, que é muito importante e que ele é, sobretudo, estruturado com base em 3 variáveis que normalmente não aparecem nos relatórios trimestrais: a confiança, a liberdade e a segurança psicológica. E estas 3 variáveis fazem parte de qualquer futuro, de qualquer empresa que queira ser sustentável. E quando falamos de sustentabilidade, e pegando no que a Rita estava a dizer, não falamos só, associamos muito às questões climáticas ou económicas, mas falamos também, e sobretudo, da sustentabilidade, do talento, naquilo que tem a ver com a sua liberdade de expressão, com a sua segurança psicológica, com tudo aquilo que nós sentimos que podemos ser, dizer e fazer. Ora, se eu estou dentro de uma organização em que sinto que não tenho liberdade para perguntar e se,
dificilmente essa será uma organização onde eu consiga ser, e pegando naquilo que o Bruno estava a dizer, eu consiga ser uma pessoa que veja a minha ambição como uma competência, como uma característica positiva e não como algo a abafar. E, portanto, acredito mesmo que há muitas empresas com as quais eu tenho o privilégio de trabalhar em Portugal. E estava há pouco também aqui a comentar com a Catarina, nós temos pessoas muito boas. Portugal é um país pequeno, com gente muito grande, com muito talento, mas tem também, e olhando agora pelo outro lado, pelo lado do talento, mas tem também aqui uma certa tendência para aquilo que eu chamo de um espírito mais calimero, que é coitados de nós, que vivemos aqui, e isso não são só as empresas não conseguem, por si só, combater isso. As pessoas também têm que fazer alguma coisa. Portanto, eu tenho aqui as duas visões. De um lado, as pessoas a quem dou formação, o talento, do outro lado, as lideranças e, portanto, aquilo que é possível fazer. Quando falamos do ambiente organizacional, há aqui duas coisas que eu acredito que são importantes trazer aqui para a nossa conversa. As 4, que têm a ver com o ambiente organizacional e a competitividade, não passa só por ter pizza à sexta-feira para os colaboradores, oferecer cestos de fruta, ou, enfim, são ótimas iniciativas. Não sei se nas vossas empresas existem, mas são ótimas iniciativas, mas as pessoas precisam de mais. E, portanto, quando nós estamos a falar de queremos manter as pessoas connosco, e eu confesso que sinto alguma urticária ao verbo reter, prefiro substituí-lo por manter as pessoas, atraí-las. Quando as pessoas sentem que podem respirar, e respirar no sentido de falar, de dizer o que pensam, de dar uma ideia, em que têm lideranças que se baseiam muito mais naquilo que é a sua vulnerabilidade como força e não como fraqueza, são pessoas que vão conseguir falar. E onde é que eu quero chegar com isto? Que as pessoas precisam, sobretudo, de 3 componentes dentro das suas empresas, de 3 competências que eu acredito que podem ser desenvolvidas, mais desenvolvidas, já estão a ser, mas mais desenvolvidas, e que têm a ver, sobretudo, aqui com uma capacidade grande de escuta, que dá muito mais trabalho do que colocar todos os dias de manhã um cesto de fruta para o pequeno almoço, porque a escuta obriga a parar, olhar a pessoa nos olhos, perguntar como é que está e ficar lá para ouvir a resposta. Obriga a trabalhar aqui uma outra competência que tem a ver com a comunicação. Nós acreditamos todos que sabemos comunicar, mas comunicar é uma coisa diferente de falar. A maior parte dos líderes estão muito habituados a falar, falam muito, muito bem, mas depois não estão a comunicar com ninguém. Estão a falar para se ouvirem. E depois há o lado das pessoas, do talento. E eu acredito que há muito a fazer em relação a cada um de nós. E de nós, porque eu também tenho uma empresa e, portanto, eu também luto para que, dentro da minha empresa, as minhas pessoas saibam qual é que é o seu nível de responsabilidade. Portanto, se eu quero dar mais liberdade, se eu quero ter mais liberdade, e a inovação passa pela liberdade, eu preciso também de mostrar que mereço essa confiança e que mereço a confiança de ser ouvido e de ser escutado. Portanto, isto não está só num lado da balança, digamos assim. O que se ouve muito que é as empresas têm, não só. Portanto, eu gosto de trazer para aqui os dois lados para isto ser um bocadinho mais, uma discussão um bocadinho mais justa. Bilateralidade, não é? Ou seja, Sim. Os dois lados são importantes estarem alinhados, não é? Sim, exatamente. Haver aqui um alinhamento, e eu acho que esse alinhamento também começa muito nas expectativas que são definidas, e muitas empresas em Portugal já fazem isso muito bem feito. Há muitos casos de estudo até que estão a ser utilizados para mostrar a outras empresas o que é que pode ser feito ao nível do onboarding, ou seja, quando as pessoas entram nas empresas, a ver mais do que isto é o que tu vais fazer, está aqui o teu descritivo funcional e agora boa sorte nos próximos meses, anos, quem sabe vida. O onboarding é uma coisa bastante diferente e é aqui, é naquele primeiro dia que tudo pode começar, entre segurar alguém um talento que quer ficar ali e que inspira outras pessoas a quererem vir também para aquela mesma empresa, ou alguém que está ali por estar e enquanto não tiver outra oportunidade. Eu acho que passa muito por aqui. Não, sem dúvida, porque marca, não é, o primeiro dia do resto, não é, como te dizias, dias, anos, ou uma vida, não é, muitas vezes, que pode acontecer. Obrigada, Sofia. Passando aqui para a Catarina, que é interessante termos uma outra visão, não é, o lado das startups, e nós sabemos que as startups têm promovido aqui uma nova cultura de trabalho.
Por isso, Catarina, pergunto o que é que podem, então, as empresas mais tradicionais aprender com esse modelo? Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. E só deixar aqui uma nota muito breve antes de ir para a resposta. É a primeira vez em todos os painéis que eu já participei que estou num painel só com mulheres e que não é um tema sobre mulheres. Fantástico. Portanto, é a primeira vez que isto acontece. Já estive em vários outros painéis, mas era temas relacionados com mulheres. Portanto, estou muito contente disto acontecer e agradecer à organização por ter esse cuidado. Em relação às startups, eu comecei a minha carreira em duas empresas, duas multinacionais, empresas em Portugal, e em 2017 juntei-me a uma pequena startup, na altura chamada Defined Crowd, que hoje em dia é conhecida por Defined AI, fundada pela portuguesa Daniela Braga, que na altura tinha 15 pessoas. E era uma empresa que tinha o headquarter em Seattle, portanto já tinha impressa uma cultura muito americana daquilo que é uma startup. Portanto, eu não sei se vocês viram Silicon Valley, a série, é muito giro e acontece muito nas fases iniciais das startups o que se passa na série. Isto para dizer que nós trabalhávamos muitas horas e a altura em que nós começámos a perceber a importância da cultura daquilo que nós tínhamos criado foi quando a empresa começou a crescer e nós tivemos que arranjar maneiras de passar de 15 para 350 pessoas sem perder esta cultura que era o que nos era característico. Nós começámos, por exemplo, cada um de nós pagava o seu próprio café e trazíamos as cápsulas. Tínhamos uma máquina que a empresa tinha comprado, mas nós trazíamos as nossas próprias cápsulas, a passarmos a ter pizza no escritório, que era uma coisa muito, muito americana. E quando eu estive em Seattle também nós fazíamos isso. E era muito giro ver a reação das pessoas, diferenciava. Havia pessoas que achavam que não era uma compensação para o tempo que se trabalhava a mais, porque era um bocadinho a visão de, ok, eu tenho este perk para eu passar mais tempo no escritório, mas não é isso que eu quero ter mais tempo de férias, eu quero que me paguem mais, eu quero que... Havia espaço para existir nessas conversas, que eu acho que também é muito importante. E o desafio aqui foi manter esta cultura, como é que se escala, não é? Numa cultura, numa coisa que funciona e que estas dinâmicas das startups imprimem e que tem uma cultura, eu acho que vem muito dos Estados Unidos esta parte, porque a cultura das startups começa em Silicon Valley e nós importámos alguma para Portugal e eu acho que teve resultado na prática. Acho que nós conseguimos perceber quais são os sistemas que são precisos estarem in place para que não se perca, por exemplo, a vontade de qualquer pessoa poder ir falar com a CEO e dizer, eu vi que isto não está bem, aqui está uma solução para resolver. E essa parte da cultura é muito importante. Quando se começa a perder isso, perde-se talento e perde-se eficiência, há um risco gigante de se perder oportunidades que a leadership team muitas vezes não está ao corrente, porque não está, não é, no day-to-day das operações e há ali uma hipótese de melhorar as coisas que de outra maneira se perde. Depois a questão da retenção do talento, que é muito importante para uma startup, numa fase inicial então em que as startups ainda estão a levantar capital, não podem pagar salários como podem as multinacionais, atrair o talento para um projeto que tem uma missão, que tem uma razão de existir, que tem um propósito muito forte, é uma das coisas mais importantes para depois manter a cultura à volta dessa questão. Na Defined AI era a ética a ética dos dados de inteligência artificial, a ética desta tecnologia, mas eu acho que, e agora aqui o que é que podemos transpor para as empresas um bocadinho mais tradicionais? Outra coisa que eu sinto que aconteceu nas startups e que beneficia muito e pode ser transposta é aqui a questão do não termos medo de falhar, ou seja, muitas vezes nas startups a cultura é de vamos experimentar, vamos falhar rápido, vamos aprender e vamos continuar. E eu sinto que se calhar nas empresas mais tradicionais ainda estamos, e em Portugal de uma maneira geral, ainda estamos muito conotados com o medo de falhar, com o medo de errar, com o medo de tentar fazer as coisas de maneira diferente e não correr bem, e nas startups isso é muito incentivado, faz o que achas que vai acontecer, o que achas que é melhor, se correr mal, falha rápido, aprende rápido e continua. E acho que é esta mentalidade também que traz agilidade a uma startup. As empresas muito grandes e com estruturas muito grandes têm outro tipo de infraestruturas e de processos que são necessários para que essa empresa consiga realmente, não é, ter tudo em ordem, mas às vezes peca um bocadinho por uma burocracia interna, se calhar excessiva, que nas startups é praticamente inexistente. Toda a gente consegue falar com toda a gente dentro das startups, há um grande alinhamento. Qualquer pessoa, por exemplo, dentro da Defined AI, fala com a CEO para expor alguma situação que acha relevante, que é uma coisa que se calhar não acontece nas empresas um bocadinho mais tradicionais e com máquinas mais pesadas. Portanto, eu acho que esta à vontade e este approach também dá mais agilidade e acho que, sem dúvida, é o que foster, se não me falta a palavra em português, a inovação. É o que potencia e que acelera a inovação.
Acho que referiste aqui, de facto, dois pontos muito bons, não é? A agilidade, como dizias, e também esta coisa da comunicação entre todos, não é? Como é que numa startup há esse acesso, não é? De conseguir falar com toda a gente, e muitas vezes nas grandes estruturas, grandes empresas, é mais complicado e, como sabemos, muitas vezes mais difícil. Mas temos aqui a Rita, que nos vai falar agora daqui do papel da liderança, porque nós sabemos que o papel da liderança é obviamente central. E como dizia há pouco a Sofia e bem, não é? Uns falam muito, não é? Ou falam e outros comunicam. Acho que há aqui, de facto, diferenças. Rita, mas como é que se promove então uma liderança humanizada ao mesmo tempo que se enfrenta à concorrência? Bem, a ver se... Tá? Não, não me ouvir. Agora já está. Ok, estava desligado. Como é que se promove? Não há um one size fits all, não é? Cada empresa, e acho que é importante reconhecer que cada empresa tem a sua cultura. Muitas vezes a cultura e o início começa muito com o seu fundador ou com os seus fundadores e com os seus líderes, mas a cultura são li isto a dada altura, são valores em movimento. Ou seja, aquilo que nós fazemos, a forma como fazemos, se for de forma repetida, também acaba por ou reforçar uma determinada cultura ou transformá-la e mudá-la. E como é que, de alguma maneira, eu acho que no nosso caso, no Grupo Nabeiro, temos a felicidade de ter tido um fundador que tinha essa proximidade, que gerou confiança, quer para dentro, quer para fora, que de alguma maneira também a confiança depois é um fator fundamental para as empresas, não é? E nós isso somos uma empresa de confiança há muitos anos seguidos e como é que se mantém? Ou seja, quando parte o fundador, eu acho que esse também era um desafio que nos colocavam, obviamente, que nós já vínhamos fazendo esse caminho. Não só criar, eliminar essas barreiras, essa tal, falávamos há pouco aqui da proximidade ou mesmo da relação com o CEO, e nós nisso temos uma empresa que é porta aberta, ou seja, se alguém quiser falar connosco ou mesmo nós falarmos com alguém que está se calhar em funções mais operacionais, eu acho que isso nunca foi um impeditivo, até foi uma cultura que começámos por ser uma empresa industrial, hoje em dia somos 4.000 pessoas em várias geografias, com uma grande diversidade organizacional. E precisámos também de instituir algumas formas de disseminar não só a comunicação em dois sentidos, ou seja, a comunicação interna fundamental para sabermos o que é que está a acontecer, não partilhar informações de uma via direta, mas também noutro sentido. A nível, por exemplo, da inovação que estávamos a falar há pouco, e lá está, de facto, uma empresa grande e com mais de 60 anos de história, como era o nosso caso, corre o risco de poder se tornar obsoleta se não se tentar reinventar, se não se questionar, se não colocar muitos ICs, não é? Os ICs, eu gosto de dizer os ICs com esperança, não aqueles ICs do medo, porque muitas vezes positivos, é a diferença entre estes dois, de acreditar que podemos e temos que arriscar. Por exemplo, desenvolvemos um modelo, o Mind, que é um modelo de inovação Delta, para a inovação interna, de criarmos novos produtos e misturamos pessoas de várias áreas da organização em trabalhos de equipa, é uma espécie de modelo de aceleração de ideias e que depois no final há um pitch com um júri externo. Estou a dar um exemplo, mas é um momento de orgulho e os colaboradores sentem-se não só valorizados, também aprendem imenso nesse processo. A última que fizemos já foi o Delta Open Mind com a Universidade Nova, envolvendo alunos da Nova. Isto para uma inovação interna e depois também com as startups, também começámos a cada vez mais, percebemos que precisamos ter agilidade, as startups muitas vezes também precisam de às vezes não só de algum apoio das empresas maiores e então juntamos forças, algumas temos vindo a colaborar com algumas e até a adquirir algumas startups que têm que ver com o nosso core business no programa que é o Disruption. E aí fazemos uma open call para startups. Isto é muito importante porque nos obriga a estarmos atentos ao que se passa lá fora, ao que são as tendências, também aí e a rejuvenescermos também. Sim, até me recordo que vocês participaram no From Start to Table e apoiaram uma startup que ganhou com um produto, Why Not Soda, não foi? Exatamente. Que era uma bom startup internacional. E é um produto que também do ponto de vista da sustentabilidade tem já aqui, cumpre aqui um conjunto de requisitos
E isto também motiva as empresas e o core business, não é? Que é o café, mas também, no caso, acaba por também ter a área dos vinhos, a perceber que temos que nos reinventarmos e essa energia é contagiante em ambos os sentidos. Mas a cultura, voltando só aqui à questão inicial, e eu acho que o tema da proximidade é fundamental. E eu acho que é um desafio hoje em dia, quando temos muito do trabalho. Eu não sou contra o trabalho remoto, atenção, mas temos que perceber como é que, se conseguimos gerir equipas à distância, como é que elas continuam a estar motivadas, porque a tecnologia é ótima, traz-nos inúmeros benefícios, mas no final do dia, trabalho colaborativo, a discussão de ideias, muitas vezes ela acontece quando há este sentido de comunidade, quando há um sentido de partilha, e então eu acho que este é um dos desafios com a componente tecnológica, como é que nós conseguimos integrar as ferramentas sem perder essa proximidade entre as pessoas, que depois no final do dia isso é a cola numa organização, e é fundamental, porque senão é indiferente eu estar numa empresa hoje ou noutra amanhã. E aquilo que é o propósito, aquilo que me move e aquilo que me faz, de alguma maneira, manter-me nessa organização, porque estou motivado, porque quero fazer ou porque estou inspirado, é esse um ingrediente fundamental. Obrigada, Rita. Sofia, investir no bem-estar, não é? E na valorização dos trabalhadores não se traduz na prática em melhores resultados. Será que agora está? Agora está. Sim, traduz-se e quase aqui traduz ponto final, parágrafo, se quisesse só terminar aqui. Já não é uma questão de achismo, acho que poderá ser. Há imensos estudos, eu vinha aqui até equipada com alguns números, mas enfim, não vou aborrecê-los com isso, porque são todos públicos, da Gallup, do Great Place to Work. Há imensos estudos que traduzem esse nexo de causalidade entre trabalhar ou investir no bem-estar dos nossos colaboradores e depois quais são os resultados que nós vamos obter. Eu gostava de deixar aqui uma reflexão, que eu acredito que a pergunta a fazer agora não é se existe ou não esta relação entre investirmos no bem-estar e ver resultados. A pergunta é, porquê é que ainda há empresas, porquê é que ainda há líderes que colocam esta pergunta? E agora... Como é que não foi assimilado, não é? A questão é essa. Como é que já não foi assimilado, não é? Como é que ainda se questiona se existe ou não uma relação entre uma coisa e outra? Acho que é mais por aqui. Acho que é por aqui que devemos refletir, porque de facto todos os números, todos os estudos apontam para a redução do burnout, dos números de burnout, a redução do absentismo, a redução dos níveis de desconfiança em relação às empresas, ou seja, aumenta tudo o que tem a ver com a segurança psicológica, o que falava no início. Portanto, a questão aqui é, nós estamos a falar sobre o quê, não é? Quais são as coisas que estamos a identificar, mas como é que isso é feito, como é que isso pode ser feito? Portanto, já não é uma questão de fazemos ou não fazemos, é como é que fazemos, qual é o caminho, e aqui estão também duas empresas diferentes que podem também complementar no seu testemunho o que é que fazem nesse sentido, acho que é mais por aqui, que exemplos é que têm a dar, mas é um facto, portanto, não há como fugir disto, traduz-se e mais do que isto, faz com que as pessoas, os colaboradores, se sintam de facto mais do que um número, que é aquilo que ouvimos falar há anos e anos e anos e anos. Portanto, nós não somos só um número, existe uma identificação, existe um significado, existe um propósito, existe algo que nos faz pensar todos os dias, quando eu acordo, porquê é que eu vou para ali? E mais do que o porquê, porque o porquê podemos estar aqui a falar, e nós temos aqui nesta sala realidades diferentes, de certeza absoluta. Podemos estar a falar de realidades em que, e falando aqui de uma coisa muito simples como a pirâmide de Maslow, falamos das necessidades básicas, se essas estiverem cumpridas, estamos num outro nível da pirâmide, mas há situações em que não estão. E, portanto, podemos ter aqui realidades diferentes. Mas partindo do princípio que nós não temos o mesmo nível de motivação, e a Rita falava nisto, para todas as pessoas. Portanto, não podemos, anualmente ou semestralmente, agarrar e contra mim falo, enfim, agarrar num evento de motivação e vamos a isto agora arrancar o segundo semestre. E contra mim falo, porque faço isso, enfim, é um trabalho. Mas isso não chega. Isso pode ser um complemento para.
É preciso consistência. É preciso consistência. E eu gosto muito de usar aqui um exemplo de um professor de Harvard que admiro profundamente, que se chama Tal Ben-Shahar. E eu ouvi-o há muitos anos, se calhar já há 10 anos, meu Deus. Sim, há 10 anos. 10 anos, na Epic Conference, é possível, Exatamente. em que ele deu um exemplo que eu nunca mais me esqueci, que tem a ver com esta forma como as empresas também se podem posicionar no sentido da consistência. Porque às tantas isto parece um discurso muito abstrato, e eu ouço muitas vezes isto, isso é muito floreado, um discurso muito floribela, é o que é. Mas tem a ver com isto, com ninguém, em princípio, aqui dentro desta sala, atenção à pergunta que eu vou fazer, ninguém dentro desta sala, em princípio, antes, à noite, antes de ir dormir, quando vai lavar os dentes, se pergunta, não é? Se apanha com a escova dos dentes na mão e um bocado de pasta em cima e se pergunta, porquê é que eu vou fazer isto? Não, pois não. Automático. Mas se perguntar a toda a gente se ontem à noite, antes de irem dormir, lavaram os dentes, em princípio toda a gente... Não estou a ver pessoas. Toda a gente, não é? Pronto. E se eu vos perguntar se ontem à noite, antes de irem dormir, alguém recebeu um telefonema a perguntar, da mãe ou do pai, a perguntar ou a pedir para ir lavar os dentes, em princípio ninguém com esta idade recebeu. A questão é porquê e para quê. E pode ser assim um exemplo que passa só, entra e sai, mas é um exemplo que se nós pensarmos depois nisto tem a ver com a forma como o ciclo do hábito é construído. E isto tanto importa quando estamos a falar num hábito tão importante para a nossa saúde, como lavar os dentes, e saúde como um todo, não é só saúde oral, como um hábito dentro de uma empresa. Como é que uma empresa consegue construir um ambiente seguro, saudável, sustentável, se não criar o ciclo do hábito, que começa no primeiro dia em que um colaborador, em que o talento entra na sua empresa, que começa no onboarding, na forma como é recebido. Com que consistência que isso é trabalhado, porque pegando também aqui no onboarding, sim, pode ser muito bem feito, mas depois não houver a preocupação de... Dou-te um exemplo de algo recente que estamos a fazer numa dos nossos clientes, que é agarrar nas pessoas mais séniores, que normalmente são pessoas que começam a olhar para o seu percurso já como o fim da linha. Não necessariamente. Se olharmos para essas pessoas como mentores, como pessoas a quem podemos dar a oportunidade de olhar para os mais jovens e, em vez de olharmos para aquilo que os separa, olharmos para aquilo que os pode unir, existe um papel para essas pessoas. E isto também é cultura, e isto também se traduz em resultados. Portanto, há vários comos, portanto, vários caminhos a fazer, sendo que, se não olharmos primeiro ou porquê ou para quê que nos leva a fazer o que estamos a fazer, é claro que vamos conseguir resolver as questões da motivação com dois eventos anuais, mas fica tudo na mesma. Eu tenho uma curiosidade, e acredito também que o nosso público tenha, a nossa audiência. As empresas procuram-te mais para quê, exatamente? Qual dirias que é assim, o tema que as empresas te procuram mais? Produtividade. E eu compreendo, claro, como é que nós podemos aqui agarrar no tema da motivação, vamos preparar aqui um evento mesmo espetacular para que depois consigamos impactar estas pessoas irem tão motivadas no dia a seguir para os seus, enfim, para as suas funções, para aquilo que têm para fazer e depois perpetuar essa motivação no próximo trimestre ou no próximo semestre. Enfim, temos que primeiro conversar com as pessoas que nos chamam para fazer esses eventos, que adoramos fazer, e perceber onde é que de facto queremos chegar, quais são os objetivos. Porque nós conseguimos inspirar as pessoas a fazerem mais e melhor. E de facto as pessoas que são mais, se sentem escutadas, se sentem bem representadas, se sentem incluídas, a questão da inclusão e da diversidade é muito importante aqui, são pessoas que são muito mais produtivas e, portanto, são pessoas que ficam mais tempo, produzem mais e fazem melhor. Mas isto não tem nada a ver com a motivação, até porque a motivação é algo biológico, o que significa que se esgota. Isto tem a ver com a consistência, e a consistência, do ponto de vista da liderança, consegue-se com a repetição. É a mesma coisa que lavar os dentes, com a repetição. Se nós só lavarmos os dentes uma vez na vida, imagina como é que estávamos aqui. Se uma empresa só olhar para o seu talento, para as suas pessoas, só as escutar uma vez por ano, vamos lá fazer aqui uma análise de clima organizacional e ver como medir aqui o pulso. Sem dúvida. Eu acho que... Fica essa palavra nas nossas mentes, não é? Consistência. Exatamente.
Catarina, aqui em relação à digitalização, não é? Inteligência artificial, que são também aqui temas que têm estado, obviamente, na agenda do dia, não é? Que são incontornáveis. Pergunto se são aqui uma oportunidade real para todos os setores. Eu acho que há oportunidades para todos os setores aqui na área da inteligência artificial. Antes de ir à questão mesmo, só responder aqui uma coisa que a Sofia disse também e dar aqui um ponto que eu acho que a indústria do trabalho, a indústria tecnológica, é uma indústria muito, muito, muito especial, porque é uma indústria que tem tido um investimento muito grande ao longo dos últimos anos e os engenheiros, que são um talento muito escasso pelo mundo inteiro, é muito difícil de atrair engenheiros de inteligência artificial, engenheiros de dados, engenheiros de uma maneira geral, e é muito interessante ver que na altura em que se está a fazer esta aquisição de talento, uma das maiores preocupações, porque vamos tirar aqui, não é? As necessidades básicas já estão cobertas nesta altura, os salários nestas funções já são salários muito bons, portanto não é essa a questão. O que torna a decisão deles e o que os ajuda a decidir é o propósito da empresa para a qual eles vão e se eles vão fazer alguma coisa meaningful, alguma coisa com propósito ou não. E isso é que muitas vezes faz com que eles decidam por uma empresa ou por outra e não tem nada a ver com os perks que a empresa tem no final do dia, tem a ver com o projeto em que eu vou trabalhar, é uma coisa que me faz sentido e que se alinha com os meus valores ou não. E há esta questão aqui também que é muito interessante de ver e foi... Eu que vinha da indústria da música e passei por uma startup tecnológica a ver isto, achei incrível. Voltando à inteligência artificial como uma oportunidade para as empresas, sem dúvida. Neste momento nós já estamos in media res aqui com a inteligência artificial, portanto já não é uma tecnologia nova, aliás a inteligência artificial já existe desde os anos 50, portanto não estamos a falar de uma coisa relativamente recente, estamos a falar de uma coisa que foi democratizada há relativamente poucos anos com a abertura do chat GPT e de ferramentas tais ao público. Portanto, aquilo que nós vamos assistir agora e que assistimos cada vez mais é esta ferramenta estar integrada no nosso dia-a-dia, profissional, mas no nosso dia-a-dia pessoal também, e vemos cada vez mais isto. A inteligência artificial traz aqui uma oportunidade para as empresas aumentarem a sua produtividade, para verem de outra maneira, para se calhar deixar umas tarefas um bocadinho mais aborrecidas para as máquinas e realmente pôr as pessoas a fazerem tarefas que têm propósito, que são criativas, que são engaging, que as pessoas querem fazer, que as pessoas querem parar e ter tempo de pensar, de serem criativas, de falarem com outras pessoas, de explorarem. E eu acho que a inteligência artificial nos traz essas oportunidades. Mas nós temos que ver a inteligência artificial como aquilo que ela é, que é uma ferramenta. Não é mais do que isto. É uma ferramenta que é uma ferramenta muito poderosa, mas que não passa disso, é uma ferramenta e só vai ser aquilo para o qual nós a utilizamos e para o qual nós temos capacidade de a utilizar. Não vai salvar o mundo, antes pelo contrário, não é? Neste momento das coisas que nós temos visto a inteligência artificial, nem vai salvar uma empresa, mas se for bem utilizada pode dar uma vantagem competitiva que até agora era muito difícil de conseguirmos ter em empresas se calhar mais pequenas, por exemplo, é aqui um bocadinho um assistente pessoal que nos deixa ser melhores e fazer mais em menos tempo. Vamos ter que ter certo tipo de cuidados com a inteligência artificial, porque, como eu disse, não é a salvação do mundo, nem todos os problemas do mundo. Vamos ter que, enquanto sociedade, também perceber o que é que queremos da inteligência artificial, se queremos a inteligência artificial a permear todos os aspectos das nossas vidas ou não, como é que a queremos utilizar e mesmo dentro das empresas temos que perceber como é que a vamos utilizar e como é que vamos fazer com que as pessoas que estão neste momento nos seus empregos, muitas pessoas estão com medo de perder o seu emprego devido à inteligência artificial, que é uma perspectiva que eu ainda tenho algumas dúvidas em ver assim, mas nós temos que capacitar as pessoas que estão dentro das empresas para perceberem como é que a inteligência artificial funciona, não é dar-lhes uma conta do ChatGPT e dizer, olha, agora está aqui, agora produz mais em 3 horas do que produzias antes. Não, temos que capacitar as pessoas, temos que explicar como é que aqueles sistemas funcionam, temos que explicar para que é que servem e para que é que não servem, porque há muita gente a utilizar estes sistemas para coisas que eles não foram desenhados para isso. E é esta capacitação e dar esta perspectiva crítica e de pensamento crítico dentro das empresas às ferramentas de inteligência artificial que eu acho que vai fazer a diferença, porque nós estamos cada vez mais a ver que as ferramentas de inteligência artificial estão a tirar a capacidade crítica às pessoas. Saiu ontem, aliás, um estudo do MIT que vem confirmar aquilo que já sabíamos, não é? Que o facto de nós utilizarmos estas ferramentas
de uma maneira um bocadinho quase indiscriminada, vai-nos tirar a capacidade crítica. Portanto, eu acho que o competitive edge aqui neste momento vão ser as empresas que conseguirem utilizar a inteligência artificial sem perderem esta componente crítica daquilo que a inteligência artificial nos devolve. Porque a tecnologia é incrível, mas também é incrível para nos enganar. Aquilo é um modelo basicamente estatístico que nos vai escrever as coisas de maneira tão credível que nós vamos acreditar no que vem de lá. E pode não ser verdade, como muitos de vocês já vão ter utilizado um chat GPT ou um Gemini que vos disse alguma coisa que vocês sabem que não é verdade, mas que estava tão bem escrito que uma pessoa que não soubesse aquilo que estava a ser devolvido acreditava. Portanto, resumindo, eu acho que é capacitação e manter a capacidade crítica dentro das empresas. Obrigada, Catarina. Posso só Claro. pegar aqui nesta palavra que me diz tanto, não é? Pela minha profissão, que é a capacitação, e ainda bem que usamos aqui a palavra capacitação em vez de empoderamento, que já não se aguenta empoderamento, que é empoderamento parece que a pessoa não tem poder e nós é que lhe vamos dar o poder, que é um bocadinho arrogante, mas é capacitação. Eu gostei muito no vídeo que nos trouxeram do Mário Centeno, de ler e ouvir a palavra formação, que é isto, não é? Que é capacitação. E porquê? Porque assim que alguma coisa começa a correr menos bem dentro de uma organização, enfim, eu estou a falar aqui do ponto de vista económico, financeiro, a primeira coisa que cai é precisamente a capacitação, a formação, as ferramentas. E reparem, não estou a falar só do ponto de vista, eu podia puxar aqui a brasa à minha sardinha, não é? Mas não é nesse sentido, não é tanto nesse sentido, embora também pudesse ser, mas é no sentido que existem pessoas dentro das organizações que podem ser as primeiras a capacitar outras pessoas em algumas funções, em algumas tarefas, em algumas coisas que elas ainda não sabem. E que isto é importante, portanto, mesmo quando existe a desculpa de que nós não temos agora capacidade financeira para investir na capacitação, portanto, na formação, então vamos ver dentro de casa quem é que nós temos que possa ajudar as pessoas a sentirem então esta capacitação. Eu acho que isto é importante trazer para aqui também. Catarina. Não. Foi ótimo sublinhar, Sofia, obrigada. Antes de fazer aqui uma pergunta que será para as três, a mesma pergunta, gostava só de vos dizer que vocês nas vossas credenciais têm na parte de trás um QR Code onde podem inserir algumas perguntas que queiram fazer aqui às nossas oradoras convidadas. Por isso, se tiverem alguma questão que gostassem de colocar, é de uma forma anónima. Se gostassem de colocar de uma forma não sendo anónima, nós também vamos poder fazer de uma forma aqui com o público e com o microfone, de uma forma mais descontraída. Entretanto, aqui só para vos assim, uma última pergunta, porque será uma pergunta que será feita a todos os membros dos diferentes painéis e no minuto a cada uma, que razões tem um jovem para acreditar em Portugal? Rita. Isto parece um pitch. Tem muitas, e eu vou se calhar escapar aquelas que são óbvias, porque obviamente é um país incrível, apesar de ser um país pequeno, mas tem uma dimensão perfeita, temos um clima ótimo, temos futuro, eu acho que temos que ter esperança. Agora, eu acho que a pergunta é mais ao contrário, não é? Nós é que temos que acreditar, nós sobretudo gerações mais velhas, e acho que o nosso país está envelhecido, e nós temos que criar condições não só para acreditar nos jovens, como dar esses sinais e dar esses exemplos de os ver mais ativos nas organizações, nas empresas, em lugares de decisão, porque se a sociedade é diversa e se o mundo também ele é diverso, porque é que então só a determinada altura é que não chegamos a ver, por exemplo, em conselhos de administração, em cargos de direção nas empresas, em cargos públicos? Então, vamos pensar, dar de facto esses sinais e criar condições para que eles possam fixar, porque é de facto uma geração preparada, é uma geração do ponto de vista de sua resiliência, sentido crítico, e será um desperdício se não o fizermos, mas acredito que a questão até deve ser colocada até mais ao contrário. Obrigada, Rita. Sofia. Eu acredito profundamente, como otimista que sou, que os jovens têm muitas razões para acreditar em Portugal e no futuro de Portugal. Acredito também, acompanhando o raciocínio da Rita, que a pergunta é mais o que é que eu posso fazer. E eu acho que às vezes
Não quero falar desta geração, porque não é muito simpático dizer isto sobre esta geração, mas nós todos encostamos um bocadinho aqui o que é que podem fazer por mim, em vez desta pergunta ser o que é que eu posso fazer. Portanto, eu acho que Portugal, como estava a dizer no início, é um país incrível, tem imenso talento e mais, eu acredito que podem acreditar que existem, ao contrário do que muitos jovens, e eu trabalho com muitos jovens, muita gente, ao contrário do que muitos de nós pensamos, existem muitas pessoas dentro das organizações que nos querem ajudar, ou que vos querem ajudar, e que querem ser vossos mentores. Experimentem enviar uma mensagem no LinkedIn, e se ainda não têm o LinkedIn, devem ter o LinkedIn, isso é fundamental. LinkedIn, mais Instagram está ótimo, o TikTok, está tudo certo, mas LinkedIn é fundamental neste contexto que estamos aqui a falar. Experimentem, ou seja, há muita gente que quer mesmo ajudar os jovens e, portanto, há muitas razões para acreditar que não é tudo mau aqui. Percebo que, nesta altura, nesta fase que nós estamos a viver, existe mais descrença e mais desconfiança e que ouve-se muito que esta geração, apesar de ser a mais bem preparada, é uma geração que não está disposta a fazer sacrifícios e que na nossa altura e blá 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 e velhos do Restelo. Acredito que existem outras pessoas e acredito que nós acompanhamos, acho eu, este meu raciocínio, que é, existe o outro lado, e o outro lado está disponível, de facto, para investir do seu tempo e da sua experiência e do seu caminho e percurso de vida a capacitar os jovens, ajudar-os mesmo, estou a falar no sentido mesmo pro bono, não é no sentido voluntário, ajudar-vos a chegar onde vocês querem chegar. Agora, o que é que falta aqui? Dar o primeiro passo, porque isso ninguém pode fazer pelos jovens, não é? É preciso ir à frente. Iniciativa, não é? Iniciativa, tomar iniciativa. Do outro lado, digamos assim, da linha, é preciso entregar mais do que promessas, porque muitas promessas, se não se forem cumpridas, de facto vê-se algum abandono e isso entristece-me profundamente. Catarina. Vou acrescentar aqui uma coisa que a Sofia disse que eu acho que é muito importante. Este conceito de pedir ajuda a outras pessoas é muito importante. Eu só tive contacto com o conceito de mentoria muito mais tarde na minha carreira, já eu era diretora, que foi uma pena. Portanto, aproveitem serem jovens agora, falem com pessoas que têm a carreira parecida à que vocês querem, mandem mensagens no LinkedIn, podem tentar no Instagram, mas no LinkedIn é um bocadinho mais profissional, acho que tem mais probabilidade de sucederem. Vão com uma questão concreta. Podem aparecer à porta também, eu acho que ninguém vos vai mandar embora. Sim, sim. Portanto, acho que também é uma boa tática aparecerem lá. Mas vão com uma questão muito concreta. Eu gostava de ter uma carreira igual à sua ou à tua, depende da boa vontade que tenho com a pessoa. O que é que eu posso fazer? Podemos falar durante 10 minutos, podemos ir beber um café, podemos fazer qualquer coisa. Ter isso na agenda, uma vez por mês que seja, conhecer alguém novo, alguém que inspire. Exatamente, eu acho que isso é uma prática muito boa. Eu fiz isso ao longo de algum tempo também na minha carreira e agora faço com outras pessoas que me mandam a mensagem para mim e isso vai mudar a vossa carreira, não tenham dúvida, porque vai-vos ajudar a ficar mais próximo de onde vocês querem e vão conhecer pessoas incríveis e vão se surpreender com a quantidade de sims que vão ter. Vão ter muitos nãos, mas vão se surpreender quando tiverem vários sims. Enquanto jovem, agora voltando aqui à questão mesmo, acho que ainda me posso qualificar aqui nos jovens, eu acredito muito aqui em estar em Portugal e enquanto jovem, especialmente que já emigrou 2 vezes e já voltou para Portugal, voltar para Portugal é sempre... Eu gosto muito de voltar sempre para Portugal, mas o ir para fora fez-me ver as coisas de maneira diferente e trazer outro tipo de conhecimento para Portugal. Isto para dizer que Portugal tem, para além do bom tempo e da boa comida, não há comida como a portuguesa pelo mundo inteiro, acreditem, eu passei muita fome enquanto emigrei. Nós temos o bom tempo, temos a boa comida, temos a boa localização e esta localização geoestratégica que Portugal tem em relação ao mundo inteiro, e nós vivemos num mundo globalizado, todos os nossos empregos no futuro vão ser globais, vão partir de um ponto global. Nós temos uma posição geoestratégica incrível, a nossa time zone, o nosso horário para fazer negócios com o mundo inteiro é incrível. Portanto, nós temos aqui muitas oportunidades, temos muitas oportunidades na área da inteligência artificial que nós portugueses podemos liderar, nomeadamente dentro da área da ética da inteligência artificial e da regulação da inteligência artificial. E eu acho que eu tenho muita fé para Portugal, para os jovens, e acho que nós é que temos que construir, nós enquanto jovens é que temos essa responsabilidade, não podemos estar à espera que nos venham ajudar, temos que ir pedir a ajuda que precisamos. Obrigada às três, inspiradoras, fantásticas. E agora vamos sim abrir aqui a conversa com o público. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, queira colocar, ou se entretanto também poderemos ter aqui no nosso painel alguma pergunta, mas
Marta, nós temos aqui aliás, duas perguntas Vai. anónimas já aqui na nossa aplicação. A primeira é como é que se aumenta a produtividade das pessoas e das empresas, pode ser extensível a qualquer uma das oradoras. E depois, uma pergunta para as três também, que chegou agora, acham que os processos de recrutamento muito longos, por exemplo, acima de 3 passos, é aceitável tanto para a pessoa que é recrutada como na alocação de recursos no recrutamento por parte dos recursos humanos? Portanto, estas são as nossas perguntas live feed. Conseguiram perceber? A segunda acho que não, pois não, Rita? Tem a ver com o recrutamento, Sim. o tempo de recrutamento, não é? Exatamente, sim. Em 3 passos, ou Exatamente, se podia encurtar. Isso mesmo. Eu posso começar com a questão do recrutamento, que eu tenho uma história engraçada para contar. Eu, quando me juntei à Define AI, Define Crowd na altura, portanto, uma empresa de 15 pessoas, ok? Eu tive algumas 7 ou 8 entrevistas. Portanto, eu falei com a empresa toda antes de entrar na empresa, mas porque o processo não estava oleado como devia ser, e a meio do processo eu era para ir para uma vaga e acabei por ir para outra, então tive que ir conhecer outra equipa toda. Portanto, eu tive um processo de recrutamento muito longo, não foi longo no tempo, foi se calhar em 2 semanas, mas eu falei basicamente com a empresa toda. Na altura eu tinha paciência para isso, se calhar agora se alguém me pedir para fazer isso eu não faço. Portanto, eu acho que os processos de recrutamento terem mais se calhar do que 3 fases, ou seja, o recruiter, portanto a primeira pessoa, ponto de contacto, o manager direto e depois se calhar algum manager em segundo nível, ou se for para uma posição de management, conhecer a equipa, que é muito importante, ou seja, se for alguém para ir liderar uma equipa, é muito importante conhecer a equipa que vai liderar. Eu acho que mais do que isso prejudica a produtividade das empresas. Mas há posições específicas que precisam realmente de outro tipo de processo, e isso tem a ver com os processos internos das próprias empresas. Eu também diria que é um depende, não é? Que é uma resposta que eu sei que não gostamos muito de ouvir, mas depende de que posição é que estamos a falar. Depende. Eu trabalhei uns anos, também fui imigrante, também passei muita fome lá fora. No Brasil não tanto, mas na Suíça e na Inglaterra bastante. Mas trabalhei uns anos como headhunter. E eu gosto muito do processo de recrutamento do headhunting, apesar de ter vindo a ser alterado ao longo dos anos e a ser mais curto, mais compactado, tem essencialmente aqui 2 passos. E acredito que estes 2 passos são fundamentais. Agora, quando estamos a falar de headhunting, também estamos a falar de posições, não é? De cargos que vão de C-level. O que quer dizer que, se estivermos a falar de cargos, digamos, de liderança, acredito que o processo possa ser em 2, 3 passos. Acho que sim. Se estivermos a falar de um primeiro emprego ou de uma mudança de carreira, tive um ano numa empresa e agora vou para outra empresa, é normal, natural, que a empresa que está a contratar, que precise, é que já não é uma questão de querer, precise de compreender melhor o porquê. E isto vai tudo está relacionado com tudo o que falámos antes aqui, que é o porquê e o para quê, que agora se fala muito mais, ou se resume na palavra propósito. Porquê é que eu quero que esta pessoa quer vir para aqui? O que é que ela tem para acrescentar? E aqui eu acredito que o trabalho de casa, o TPC, é muito mais da pessoa que quer ser contratada do que da pessoa que quer contratar. E acho que muitas vezes colocamos o ónus do outro lado. Cada pessoa que se candidata a uma empresa também tem o poder de escolha. Não é só a empresa que nos está a escolher. Nós também estamos a escolher. E acho que cada vez mais nos processos de recrutamento, esta geração, como ouço tantas vezes, já vem muito mais bem preparada porque já fizeram a pesquisa sobre quem é a empresa, que políticas é que tem, sobretudo aqui no tema que a Rita trouxe, que é a sustentabilidade. Acho que estão muito atentos às políticas da empresa, à cultura. Rita, não sei. Rita, eu vou só acrescentar, que vocês já disseram muito, mas para mim, e lá está, é muito diferente determinado o tipo de recrutamento que é feito. Lá está, se for uma pessoa mais júnior ou por uma posição de liderança com mais responsabilidade, como é óbvio. Ainda que há uma coisa comum, que é a questão do que é que são os valores. E para mim isso é muito importante quando recrutamos alguém, porque essa pessoa até pode começar na empresa e ir crescendo lá dentro. Eu gosto muito de uma frase que uma vez ouvi, que é: contrata caráter, treina competências. Claro que a componente técnica é fundamental, mas quando há uma componente de caráter que é profunda, o resto eu acho que é ultrapassável. E isso é difícil muitas vezes numa entrevista ou numa única conversa conseguirmos aferir.
muitas vezes tem que se tentar ir à volta e tentar obter referências. Outras vezes arrisca-se quando não há essas referências e temos que arriscar. Mas nesses processos, muitas vezes as coisas acabam por se atrasar e arrastar um pouco mais, mas para quem está do outro lado, essa espera é às vezes muito penosa, e para o outro lado, para quem está a recrutar, muitas vezes pode perder a oportunidade de recrutar alguém com talento, porque também não foi suficientemente ágil. E por isso não há one size fits all, mas para mim, e já tive essa experiência de recrutar as pessoas erradas, felizmente tenho mais a experiência do contrário, porque eu gosto de ter um ambiente de equipa saudável, e quando temos esse ambiente de equipa saudável, tudo flui muito melhor, e quando temos pessoas mais tóxicas na nossa organização, sabemos, e lá está, não é uma questão de competências, muitas vezes, é uma questão às vezes do caráter, e é o suficiente para pôr muito trabalho em causa. Por isso é tão importante o processo de recrutamento, e tentarmos ir às vozes à volta, não só, em ambas as vias, as pessoas obterem informação sobre quem recruta e vice-versa. Muito obrigada. Não sei se querem assinalar mais alguma coisa, mas pareceu-me muito bem, muito completo. Agradeço imenso. E um aplauso aqui para as três, tanto aqui para a Rita, como a Sofia, como a Catarina. Muito obrigada.